Ainda tem muita gente aí querendo fazer guerra cultural, guerra psicológica. Então, meu filho, faz o seguinte, para. Guerra cultural é na cultura, meu filho. Guerra cultural é para quem tem cultura. Se eu dou um livro do George Lucas para você ler, você mora na página 3, então você não tem capacidade para entender o que o seu adversário está fazendo e você não pode combatê-lo. Será difícil entender isso, né? Por exemplo, se você é capaz de imaginar o Rodrigo Cocô lendo o George Lucas, lendo o Max Horkheimer, né? Você não vai entender o Max Horkheimer se você não estudou Hegel primeiro, então, mas eu dou um livro de Hegel para ele. O que é isso, meu Deus do céu? Olha, eu que não sou nada burro, né? Eu só me tornei capaz de ler Hegel depois de que eu li muita coisa que o Benedetto Croce escreveu sobre ele. Que o Benedetto Croce é um escritor maravilhoso e aquilo tornava inteligível o Hegel. Daí eu voltava no Hegel e falava, agora entendi o que ele estava falando. Então não é uma coisa fácil, né? Então, agora, você não pode dar Benedetto Croce para esses caras ler porque eles não lêem italiano, porra, né? Você lê português e espanhol, português e portunhol. Esse aí é o limite extremo. Então, como é que você vai fazer uma coisa dessa, né? Eu pego esse pessoal e boto assim, a Débora Barbosa na frente deles, a Débora Barbosa acaba com eles, né? Porque ela tem cultura, ela não tem experiência da vida e, portanto, ela exagera, às vezes ela mede as coisas erradas, mas ela tem cultura e eles não têm. Ela lê coisas. Você imagina, outro dia ela estava lá mostrando o livro do John Dee, que era o astrólogo da rainha, né, no tempo de Shakespeare, e que era o chefão intelectual da Inglaterra. E mostra coisas, vai dizer, que eu mesmo sabia, falar, olha, o Newton tirou as suas teorias do John Dee. O John Dee era astrólogo alquimista, é um macumbeiro mor da Inglaterra. E foi dali que o Newton tirou a ideia da gravidade, que o próprio Newton dizia que não sei o que é isso. Até hoje ninguém sabe que raio de coisa é a gravidade. E o negócio que ninguém sabe o que é, nos é oferecido diariamente como explicação de tudo. O negócio está bom pra caramba, né? Também, se você pensar no negócio da física quântica, né? Tem o Brian Ridley, que é um dos maiores físicos ingleses, e disse até, ninguém entende o que é isso. A gente mediu umas coisinhas e observou que é assim que acontece. E isso aí é a física quântica. Nós não temos a menor ideia do que isso seja. Então, há quanto tempo nós estamos lidando com conceitos que ninguém sabe o que é? Não é incrível? Quer dizer, você mediu um fenômeno e observa que ele se repete. E você não sabe que raio de coisa é. Eu me lembro que eu tinha um colega no ginásio que ele fazia assim comigo. Ele disse, você sabe o que é isso? Eu falei, não. Ele disse, eu também não sei, mas lá vem outro. Muita ciência consiste nisso. A ciência hoje em dia consiste exatamente nisso. Lá vem outro treco que eu não sei o que é. Então, não se exige mais a condição número 1 do conhecimento, que é a sua inteligibilidade. Ora, você descrever um negócio que você não sabe o que é, não é uma resposta ao problema, é a primeira formulação do problema. Não é isso? Um treco que você não sabe o que é, você pode narrar e pode descrever, para quê? Para ver se você chega a entender o que é. Isso quer dizer que a mera descrição de um fenômeno que você não sabe o que é, não é ciência ainda. É um começo de ciência. É? Ciência será quando você tiver entendido o processo. É? Então, o pessoal toda hora usa conceitos assim e às vezes não percebe. Outro dia vendo... É engraçado, estava vendo um programa, eu assisto vídeos pró e contra a Terra plana, né? Então outro dia eu fui ver um contra a Terra plana, um negócio chama-se Astros e Música, um treco assim. O cara parece que é um aviador. E ele falou uma coisa certíssima, porque o pessoal da Terra... Eu não me interesso muito por esses argumentos, só estou interessado no argumento dos barquinhos no horizonte. Mas de vez em quando cai outra coisa na minha mão, eu não posso me desinteressar. O pessoal da Terra plana diz o seguinte: sai um avião daqui, da Terra plana, então, se o avião não ficar ajustando a sua ponta para que ele acompanhe, né, a esfericidade da Terra, ele vai sair em linha reta e vai embora. Então, quer dizer que se o avião não faz isso, ele não tem que corrigir a sua direção a todo momento, significa que a Terra não é redonda. Esse é o argumento deles. E o cara disse uma coisa certíssima, ele liquidou esse argumento. Ele disse o seguinte: para que fazer isso aí se existe um medidor de altitude? É só se manter na mesma altitude e você vai acompanhar a esfericidade da Terra.
Está muito certo, você acabou com o argumento dele. Só que é o seguinte, essa sua alegação que destrói este argumento em favor da Terra plana não diz nada contra a Terra plana. Por quê? Se basta manter a altitude para você acompanhar o solo, tanto faz esse solo ser esférico ou plano, vai ser exatamente a mesma coisa. Então, o sujeito inventou um argumento bom, mas ele não entende o argumento dele. Isso aqui é muito comum no pessoal que estuda na universidade. O sujeito tem aquela certeza que ele, professor, são 2000 anos de ciência, porque Newton e Einstein, não sei o quê, que ele não precisa entender o que ele está dizendo. Digo, seu argumento está certíssimo, meu filho, você ganhou essa briga, só que você ganhou uma briga e pensa que ganhou outra. Então, aí, parabéns pelo seu argumento, parabéns pela sua resposta, você tapou a boca dos terraplanistas, mas você nada disse contra a Terra plana. Então é assim, a discussão no Brasil é assim. É horrível isso aí, né? Eu não entendo nem de terra plana, nem de terra esférica, mas eu sei ler, porra. E esses caras não sabem. Quando é que começa o problema? O problema começa na alfabetização primária, como diz o Carlos Nadalim. Se você aprendeu pelo método socioconstrutivista, você nunca vai saber ler na sua vida. As pessoas que vão para a área científica não sentem muito isso, porque a linguagem científica é linguagem para imbecis, né? É linguagem, assim, com significados estáveis, uniformes e gerais. Então não há problemas de interpretação do texto científico. Desde que você tem o dicionário científico, acabou, você entende tudo. Agora, se você vai ler Shakespeare, vai ler Rimbaud, meu filho, você pode ter todos os dicionários do mundo, você não vai entender por causa disso. Você vai ter que entender o contexto específico daquilo ali e você vai ter que ter a experiência humana correspondente para você saber do que ele está falando. Então, a linguagem literária é para pessoas de altíssimo nível. E mesmo uma ciência de altíssimo nível tem uma linguagem de baixíssimo nível. Se a linguagem é estabilizada e uniforme, ela não tem problemas de interpretação. Se você vai ler um livro de física, eu digo, não há problema nenhum de você entender o livro desde que você saiba o significado dicionarizado de cada termo. Então é só comprar um dicionário de ciência e pronto, você entende tudo, né? Agora, vai ler o Rimbaud com o dicionário na mão. Não vai te ajudar em nada. E este é o problema. O tipo de alfabetização que esse pessoal recebeu só serve para ler textos de tipo científico, né? Que são, na verdade, são os mais fáceis. Não se iluda, veja, uma coisa é a dificuldade da ciência em si, outra coisa é a dificuldade da sua linguagem, né? Então, por exemplo, para você, sei lá, estudar altas matemáticas, claro que é difícil, mas o vocabulário usado é de uma simplicidade infantil, pueril, na verdade. Tá certo? Porque ciência só usa termos científicos. Termos científicos são aqueles que têm um significado estabilizado e imutável, né? Então, uma vez que você aprendeu a ler no método socioconstrutivista, você nunca vai conseguir ler Rimbaud, nem Balzac, que é mais simples, você vai conseguir ler, nem Shakespeare, nada disso. Você não vai entender nada do mundo literário e da linguagem do dia a dia. Você não vai entender nem a linguagem do jornal, você vai entender. Você lê uma coisa e entende outra. Tá certo? Isso a gente vê acontecer diariamente entre os jornalistas brasileiros, né? Então, veja o que aconteceu aí com o pobre do Josias Teófilo. Saiu aí, o Josias Teófilo está embolsando o dinheiro da Ancine para fazer um filme sobre o Bolsonaro. Bom, no tempo que eles embolsavam bilhões para fazer filmes sobre Lula, etc., ninguém achava ruim, né? Mas, primeiro, o filme não é sobre o Bolsonaro, o filme é sobre tudo que aconteceu depois dos movimentos de 2013, né? Em segundo lugar, o Josias não recebeu, nem vai receber um tostão da Ancine, por um motivo muito simples, né? A Ancine, só o que ela deu para ele foi uma autorização legal para ele coletar patrocínios privados. Então ele chega lá no patrocinador, aqui, seu Olavo, o senhor que é um bilionário, né? Está aqui a autorização, tenho autorização do governo para pedir o seu patrocínio. O senhor vai me dar ou não vai dar? O cara lê lá, não vou te dar porque o seu filme é uma merda. Pronto, acabou. É isso que a Ancine deu para ele, né? A Ancine só provou que o pedido dele é legal. Todo mundo noticiou que ele está recebendo dinheiro da Ancine. É sacanagem? Em parte é sacanagem. Se for sacanagem, está até perdoado. Mas, em vez, não é sacanagem. O cara acha isso mesmo. Ele acha que a Ancine dá dinheiro para os caras, né? E assim vai.
E o outro que foi informar para o Bolsonaro que Ancine estava dando dinheiro para fazer o filme sobre a Bruna Surfistinha. O filme foi feito em 2011. E sai no jornal isso, porra. Quer dizer, é uma coisa de uma burrice, de uma incapacidade, assim, aterrorizante, na verdade. Gente, nós estamos numa das fases mais complexas da história do mundo. Eu acho, por exemplo, que quem não tem aquele tipo de informação que a Débora Barbosa dá nos vídeos dela não vai entender nada. Muitas vezes eu acho que ela exagera, porque quando ela descreve os esquemas de poder, ela está baseando aqui, são as pessoas que mandam no mundo. Eu acho que essa expressão é completamente errada. Quem manda no mundo é Deus. Né? Eles querem ter o controle do mundo, mas eles estão tentando há 2000 anos. Eu digo, no que isto mudou a vida real dos seres humanos? Em muito pouco. Por exemplo, quantas pessoas, né, acham realmente que existem 3 sexos? Então, um número insignificante de pessoas, nas classes altas só. Mesmo essas, dizem isso assim, como é que se diz? Meio gozação. Né? Então, isso não afetou a vida humana, no mais mínimo que seja. Afeta a vida de certas pessoas que estão diretamente sob a influência dessas sociedades. Se você pensar, quantas pessoas pertencem a sociedades secretas? Vamos pegar a menos secreta de todas, que é a maçonaria. Quantos maçons tem nos Estados Unidos? Parece que 5 milhões. Num país de 300 milhões de habitantes. Então a influência não é tão grande assim. Né? Mais ainda, muitos desses maçons são pastor protestantes, são outras coisas, quer dizer, também são cristãos, então já estão misturando uma coisa com a outra. Né? Eles estão infiltrados na igreja protestante para perverter tudo. Não, eles acham que não. Talvez o chefe deles lá em cima queira que eles façam isso, mas até chegar lá leva um tempo. Não é fácil assim, né? Então, os poderes mundiais não são tão poderosos quanto as pessoas imaginam. Eu me lembro de que, pelos planos de tipos como Rockefeller e outros, haveria um governo mundial na década de 80. Né? Já passou 20 anos, não aconteceu ainda. Então, muitos planos deles vão para o buraco. Vocês lembram? Assim, no começo do século, eu estava elegendo um papa em Roma, e iam eleger um cardeal Rampolla, que secretamente era um maçom. Daí apareceu o representante do Império Austríaco, que fazia parte do eleitorado, como representante do imperador, e ele mostrou um papel, não pode eleger esse cara porque ele é maçom. Um cara ferrou com todo o esquema, porra. Agora dizem que os papas mais recentes, os papas maçons, pode ser que tenha, né? Não sei, não tenho como investigar, mas pode ser que sim. Só que levou um século para eles botar um segundo maçom lá dentro. O negócio não é fácil, né? A vida dessas sociedades também não é tão fácil. Por que você acha que vive morrendo gente dessas sociedades? Né? O pessoal da loja maçônica P2, morreu esse, matou aquele, matou... A vida deles não está tão fácil assim, né? Então, dizer, eles mandam no mundo, eu acho que é uma hipérbole, não uma coisa exata. Né? Há anos eu me pergunto isso. Quanto de poder essa gente efetivamente tem? E eu não tenho meios de medir. Para medir, eu precisava dedicar uns anos ao estudo especializado dessa coisa, como a Débora está dedicando. Né? Mas eu não posso, eu tenho outras coisas para tratar, também não posso focar minha atenção nisso. Porém, uma coisa é certa. Quando eu perguntei quem são os agentes históricos, os agentes da história, né? Os agentes que realmente fazem a história, um desses agentes, eu disse, são as sociedades secretas e iniciáticas, é uma coisa óbvia. Né? E hoje em dia, a partir do século XIX, XX, mas mais o XX, os serviços secretos. Né? Há países que são controlados 100% pelo serviço secreto. A União Soviética, quando você fala de KGB, fala KGB e CIA, eu digo, faz-me rir. Porque a CIA, coitada, ela não pode sequer agir dentro do território americano. Ela só pode agir no exterior, assim como o FBI só pode agir no território americano e não fora. Mas a KGB controlava tudo, a KGB era dona do governo inteiro. A KGB controlava até que livros se podia publicar e quais não podiam. Quer dizer, a KGB comparado com a CIA é o elefante comparado com a formiguinha. E, no entanto, as pessoas sempre imaginam, né,
esta equivalência por falta de conhecimento. Assim como outro dia apareceu um cidadão aí, dito de direita, conservador, comparando o Foro de São Paulo com essa cúpula conservadora latino-americana. Digo, meu Deus do céu, o Foro é uma organização permanente que congrega quase 200 partidos políticos e tem grupos de trabalho toda semana se reunindo em toda a capital, né? E dinheiro que não acaba mais, dinheiro que saiu do BNDES, né? Bilhões saíram do BNDES para financiar isso aí, né? E a tal da cúpula é apenas um congresso que se realizou uma vez. Quer dizer, não é uma organização, ele foi um acontecimento, um evento. Como é que você vai comparar um evento com uma instituição permanente? Né? Um evento que não tem nem dinheiro, com outra que é bilionária. Né? Quantos governos essa cúpula comanda? Nada. O Foro de São Paulo comandava 12 governos. Né? E nos países que não governavam tinha uma influência enorme. Portanto, é uma coisa absolutamente desproporcional. Mas a necessidade, veja, a necessidade mais extrema da mentalidade pequeno-burguesa é descrever tudo como se a luta política fosse um negócio equilibrado. Assim, tem a direita e tem a esquerda, eu estou acima das duas. Eu não me envolvo nessas coisas ideológicas. Né? Então, claro que para isso ele tem que mostrar as duas forças com medida mais ou menos equivalente. Então, se você pegar, por exemplo, é a mesma coisa que você comparar, sei lá, né, os nazistas e os judeus. Não é isso? Então, tem os nazistas e os judeus, é um conflito político. A única diferença é que os nazistas estão no comando das Forças Armadas e os judeus estão lá no campo de concentração morrendo. Essa pequena diferença. Não é isso? Então, essa diferença entre esquerda e direita no Brasil foi assim. A esquerda dominava tudo e ainda domina quase tudo. Ao passo que o pessoal da direita tem o direito de abrir a boca. Você vê, se você pega o Globo, que é o maior jornal do Rio de Janeiro, você tinha 100 colunistas de esquerda e tinha 1 ou 2 da direita. Mesmo assim, quando tinha o Roberto Campos é um cara muito moderado. Comparado com o que diziam dele, ele nunca vai falar mal dos outros dessa maneira. Daí, quando morreu o Roberto Campos, botaram eu no lugar. Daí eu comecei a falar umas inconveniências, contei do Foro de São Paulo, logo me tiraram. Então significa o seguinte, a realidade do comunismo e, portanto, o discurso anticomunista está proibido no Brasil, proibido em toda a mídia, proibido nas universidades. Quando que a direita teve isso? Por acaso, a ditadura militar proibiu o discurso esquerdista? Não proibiu em lugar nenhum. De vez em quando ia lá, riscava uma materinha. Mas matéria de opinião eles nunca censuravam. Censuravam notícias que, segundo eles, podiam prejudicar a investigação das guerrilhas. E isso era tudo. Eu estava lá, eu vi, eu estava no jornal mais censurado de São Paulo, que era o Jornal da Tarde. O chefe do jornal, que era o Rui Mesquita, não deixava nem o censor entrar. O censor ficava sentado numa mesinha na portaria. Uma vez ele teve a ousadia de vir até a redação, o Rui mandou, sai todo mundo, nós todos saímos, o cara ficou sozinho na redação. Então ele, para cortar uma materinha, ele tinha que pedir por favor. Agora, esse pessoal comunista, não, eles controlam tudo. Sobretudo na universidade. Me mostrem uma tese anticomunista que tenha sido aprovada, ou aprovada para exame em qualquer universidade brasileira nos últimos 50 anos. Não tem. Então, eles conseguiram proibir o anticomunismo. E daí o pessoal fica falando doutrinação, comunismo nas escolas. Fala, não, o problema não é bem esse. A quantidade de doutrinação que tem é pequena, porque ela não precisa ser grande. Basta você controlar, basta você impedir que o adversário fale, você nem precisa doutrinar ninguém, porque o pessoal vai para o seu lado quase que automaticamente. Também, doutrinação significa o seguinte, uma propaganda doutrinária. Propaganda doutrinária atrai discussão, meu Deus do céu. Então eles não usam mais isso. Leiam o livro do Pascal Bernardin, né, Maquiavel Pedagogo, você vê, os técnicas que são usadas agora são de modelagem comportamental. Não passa pela discussão de ideias. Portanto, não passa por pregação nenhuma. Um ou outro professor, mais inábil, pode apelar para a pregação, mas ele é burro. O cara hábil, né, vai fazer assim, é como, né, aquela história contada pelo diretor teatral louco, como era? Esqueci o nome dele. Não, o outro, que tem um nome americano, nome inglês. Gerald Thomas. Contou maravilhado de uma universidade na Suécia que fez o seguinte, fez um teste. Então, olha, esse fim de semana
vocês vão fazer um teste científico, vocês vão praticar sexo oral no seu colega ao lado e vão engolir o produto e depois vocês vão fazer um relatório. Né? Então, isso aí está mais que provado em psicologia, que se um sujeito aceita se submeter a uma experiência que contraria os seus princípios, em 80% dos casos ele vai mudar de princípios. Então, apareceu os 80 casos, olha, não é ruim não, gostei, vou fazer de novo. O professor não disse para eles que o sexo oral é bom, não disse. Né? Ele simplesmente sugeriu uma experiência. É assim que se faz hoje em dia. São mudanças comportamentais, não passam pela discussão ideológica. Então, se eu usar a palavra doutrinação para isso, eu digo, bom, é muito otimismo. Doutrinação havia, por exemplo, dentro do Partido Comunista, depois que você já entrou, daí você é doutrinado, você tem que aprender a doutrina. Mesmo assim, a doutrinação era muito capenga. Né? Tem um aluno meu, muito querido, que reclamou de eu ficar elogiando a Débora Barbosa. Ele disse, mas ela fez uma previsão econômica muito errada sobre o negócio do dólar. Tal. Eu não falei para acompanhar as previsões dela, meu Deus do céu. Sobretudo previsões econômicas, eu nunca falei isso. Né? Se você perguntar para a Débora, você entende economia? Ela vai responder, não. O que eu estudo? Eu estudo serviços secretos e sociedades secretas. É isso que eu estou estudando. Este é o meu mestrado na faculdade que eu estou fazendo. É disso que eu entendo. Só estudo isso e conto o que eu sei. Mas é claro que às vezes tiro conclusões que vão além disso. Não é isso? Mesmo nessa área ela pode cometer erros, mas acontece o seguinte, ela é a única estudiosa da área que está falando para o público brasileiro, para não dizer que é a única que existe no Brasil. Eu estudei esse assunto durante 30 anos, eu tenho aqui estantes imensas, cheias de materiais sobre isso aí. Mas o meu objetivo central não era dar curso sobre isto. O meu objetivo central foi formar pessoas. Né? A isso aí, a dona Emma de Marcheville, quando leu o meu horóscopo, disse o seguinte, o senhor é um gênio da pedagogia, da educação. Eu falei, isso é o que eu quero ser quando eu crescer. Então, o meu negócio é educar pessoas. E isto, como demonstrou o Julius Stenzel no livro Platão Educador, diz, isto é a essência da filosofia. E o que Platão fez? Eminentemente educação, formar pessoas. A obra de Platão não são os diálogos, e também não são sequer, vamos dizer, os ensinamentos orais que ele deu. A obra de Platão são os filósofos que ele espalhou pelo mundo e continua espalhando até hoje. Você pode ler Platão e não chegar a conclusão nenhuma sobre qual era exatamente a doutrina filosófica de Platão, mas você vai sair educado para a filosofia, porque você vai ver o exemplo, a filosofia funcionando na sua frente. O que é o ensino da filosofia? É você ver um filósofo filosofando. Se não tem um filósofo vivo filosofando, professores de filosofia não adiantam nada. Eles vão se centrar sempre na doutrina, e sobretudo na doutrina escrita, e vão ficar anos esmiuçando coisinhas, né? Pegam um texto lá de Leibniz ou de Schelling e ficam o resto da vida esmiuçando aquele. Então eles estão tentando aprender a ler, né, obras filosóficas para ver se chega a uma conclusão de qual é a doutrina final do cara. Nunca nenhum parou para pensar o seguinte, essa doutrina final não existe e não precisa existir. Por quê? Quando eu dei a minha definição de filosofia como a busca da unidade do conhecimento, da unidade da consciência e vice-versa, essa não foi uma definição filosófica, essa é uma definição científica. Eu me perguntei o que está presente em todos os filósofos e só neles. Independente de qual seja o conteúdo da filosofia deles. Isto é o que todos estão fazendo realmente. Um faz de um jeito, outro faz do outro, um chega a uma conclusão, outro chega a outra, mas todos estão buscando isto. Eu desafio qualquer um a me provar que existia um filósofo que não fez isso. Não tem. Ou uma outra pessoa que fez isso sem ser filósofo. Não tem. Tá certo? Se o cara começa a fazer isso com a ideia de, sei lá, por exemplo, quero fazer uma história da literatura, mas acaba buscando a unidade do conhecimento, na unidade da consciência, ele já virou filósofo. E assim por diante. Não é isso? Então, eu estou muito grato a Débora por ela colocar todo este material à disposição das pessoas. Eu nunca teria o tempo e nem o saco de fazer isto. Mas se eu vou dar uma aula sobre John Dee, né, ou sobre John Lilly, não vou fazer isso. Ou sobre Morand de Villefranche, né? O tempo que eu estudei esse assunto astrológico já passou, e para mim já foi o suficiente. Eu já entendi do que se tratava e pronto, passo adiante.
Eu não tenho saco para voltar a isso. Dá para entender? Se o cara hoje me fala de mapa astrológico, eu considero. Por que você não xinga logo a minha mãe? Eu já lidei com isso 35 anos atrás. Olha, o que eu li sobre isso é uma grandeza. E cheguei às minhas conclusões, que eu resumi no curso da astrocaracterologia. E está lá todo gravado, está lá com a minha querida aluna e amiga, a Lúcia de Fátima. Ela tem tudo isso lá. Né? Eu vivo pedindo para as pessoas a ajudarem a publicar isso, ninguém ajudou. Né? Mas um dia isso vai sair. Tem lá o Tratado de Astrocaracterologia, planejado para 5 volumes, e que é uma pesquisa que eu fiz sobre um determinado assunto. Qual é realmente a relação entre a astrologia, como os caras desenvolveram tradicionalmente e modernamente, e o que nós chamamos a caracterologia, ou a tipologia. Qual é a relação efetiva? Essa relação pode ser descrita cientificamente? É só isso o assunto, né? Mas me tomou alguns anos. O restante do lado esotérico, ocultista, etc., etc., eu também estudei bastante. Inclusive, arrisquei a minha pele. Né? Quando eu entrei lá na tarica do Schonfeld, eu estava arriscando minha pele, minha saúde mental, meu saco, né? Tudo isso para ver se aprendi alguma coisa. Aprendi, tirei minhas conclusões. Não haveria tempo de eu contar para vocês. Né? Então, alguém precisa fazer isso, meu Deus do céu. Ela está fazendo. Ela não sabe o quanto ela está me ajudando. Ela não sabe o quantos vídeos dela ajudam os meus alunos a entender o que eu estou dizendo. Mesmo quando está errado o que ela está falando, porque ela tem 23 anos, meu Deus do céu. Ela não pode acertar em tudo, sobretudo não pode acertar em áreas que ela conhece mal, como, por exemplo, a economia. Não é isso? O que importa é isso, não julgar uma pessoa pelo que os outros acham que ela deveria fazer, mas por aquilo que ela quer fazer. Ela só quer divulgar o que ela estudou sobre sociedades secretas e serviços secretos. Veja, aqui nos Estados Unidos existem milhões de pessoas que estudam isso. A bibliografia é imensamente rica. Tá certo? E eu tenho muito desses livros. Né? Tenho muito mais do que ela. Colecionei livro aqui, estou colecionando há 50 anos. Tá certo? E no Brasil não tem nada. Sabe o que é nada? Existem livros que são publicados por gente das sociedades secretas. Né? E, às vezes, por pessoas da igreja que estão condenando as sociedades secretas. Mas condenando, mas não estão explicando. Né? Então, em geral, para o doutrinário católico, só interessa uma coisa: isso aí combina com a doutrina da igreja, sim ou não? Se não combina com a doutrina da igreja, ele está condenado e acabou. Ele não está interessado em explicar isso historicamente, dizer como é que essas coisas adquiriram o poder que adquiriram. Não vai estudar esse aspecto. Então, o povo brasileiro é o mais desinformado do mundo, até não só a respeito de sociedades secretas, mas até a respeito de serviços secretos. Tanto que o pessoal confunde CIA com KGB. Acabei de falar disso aí. A CIA é um serviço secreto para atuação no exterior. Os Estados Unidos não tiveram um serviço secreto para atuação fora do território americano até a Segunda Guerra. Eles começaram a constituir na Segunda Guerra, chamava-se OSS, Organização de Serviço Secreto. Depois virou Central Intelligence Agency. Depois, cheio de comunistas desde o início. Por quê? Porque quando eles começaram a montar o negócio, a União Soviética era parceira, era considerada amiga, então encheu de comunista. Está cheio de comunista até hoje. Né? Então, e no Brasil, a nossa ABIN, eu sei lá o que está acontecendo na ABIN. Né? Tá certo? Veja, já no tempo dos militares que tinham SNI, o pouco de informação que eu tinha deles me mostrava assim, o nível intelectual era muito baixo. Eu não acredito em o sujeito ser culto se ele não tem cultura literária. Porque cultura literária é o domínio da linguagem. Se você não tem isto, você nunca vai entender coisa nenhuma. Você só pode ler. Por exemplo, livro de física você pode ler, claro, você vai entender. Tá certo? Mas se você entrar num problema de ciência política, você não vai entender. Porque você não tem, vamos dizer, a flexibilidade da linguagem. Você só consegue ler coisas onde as palavras têm significados estáveis. Onde o significado dicionarizado é tudo. Não é isso? Então, se não tem cultura literária, você não vai entender nada do que você está fazendo. Porque o pessoal, os intelectuais comunistas, todos os grandes intelectuais comunistas, até o próprio Karl Marx, tem uma cultura literária monstruosa. Karl Marx relia Balzac e Shakespeare todo ano. Aliás, o Eric Wegener também relê Shakespeare todo ano. É por isso que ele entende as coisas. Né? Então,
Então é por isso seguinte, eu estou muito grato a Débora e os erros dela não têm importância, gente. Né? No Brasil, todo mundo exige perfeição dos outros. Né? Jesus Cristo diz, sede perfeitos como o Pai é perfeito. No Brasil ele diz, sede perfeitos como eu sou perfeito. Né? Vocês viram? Na Bíblia não tem um monte de personagens que cometeram pecados horríveis e Deus os considerou perfeitos? Né? Por quê? Não por causa do pecado, evidentemente. Mas simplesmente por causa da própria busca da perfeição. Quando eu sempre vejo meu Pai perfeito, você acha que Jesus Cristo é burro de achar que alguém pode ser perfeito como o Pai dele é perfeito? Não, ele não disse isso. Ele disse que você tem que buscar a perfeição. Né? No sentido em que você vê a perfeição de Deus, você tem que imitar. É isso que ele está dizendo. Não que você vai chegar lá. Né? Você não precisa chegar. Ele te põe lá. Ele te aperfeiçoa. Ele termina o serviço para você. Né?